Feliz sábado, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão nos vendo agora. E com a graça de Deus nós vamos recapitular a lição 4, cujo título é O Poder da Oração Intercessória, e cujo verso áureo diz: Confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros, orais uns pelos outros para que sedes sarados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Então, Rafael, o poder da oração intercessória, pelo verso áureo, nós vimos que Deus atende a oração intercessória, né? E que pode muito por eficácia a oração de um justo. Eu queria que você comentasse para nós aí o poder dessa oração intercessória. Bom, primeiro falar que essa lição ela está sendo muito boa, né? Amém. Desde o começo, essa lição aqui, que agora está falando da oração, vem trazendo outros temas assim, que tem me despertado bastante para essa questão do Evangelho. E com relação à pregação do Evangelho, ou falar sobre o Evangelho, não pode faltar oração. Com certeza. Né? E se Evangelho é levar, né, as boas novas, as mensagens de Cristo Jesus para as pessoas, qual que é uma das nossas armas, o nosso poder, né, o nosso instrumento para poder alcançar essas pessoas? É o que você falou, a oração intercessória. Né? É a ferramenta mais poderosa, né, que a gente estudou durante essa semana para alcançar pessoas para Cristo. Nós vimos aí nas lições anteriores que se você quer fazer Jesus feliz, basta o quê? Levar uma mensagem para as pessoas, resgate alguém. Né? E através da oração você está chamando o Cristo Jesus, o Espírito Santo, para poder atuar na vida dessa pessoa para que ela possa ser resgatada. Acho que não tem ferramenta mais poderosa que a oração para poder trazer as pessoas para Cristo. E é interessante, né, Rafael, que aqui na lição a gente vê dizendo assim: quando buscamos a Deus e intercedemos pelos outros, Deus atua em nosso coração a fim de nos atrair para Ele, nos dá sabedoria divina para alcançá-las para o seu reino. Ele também atua poderosamente na vida dessas pessoas, de maneira que não podemos ver nem compreender plenamente a fim de atraí-las. Interessante que a gente vê que muitas vezes o fato da gente orar é o fato que a gente está querendo buscar a confiança em Deus e o poder de Deus nas nossas vidas, né? E a intercessão também, ela faz a gente se aproximar mais de Deus, cumprindo assim o que Ele pede para nós, né? Orai um pelos outros, igual nós lemos no verso áureo, né? Passará as suas feridas, passará os seus problemas para aliviar o seu sofrimento, a sua angústia, a sua tristeza e sua dor, né? Então a gente vê que o poder da oração, ela faz um bálsamo até para nós mesmos, né? Quando a gente ora pelas outras pessoas, parece que quem recebe o prêmio somos nós. A gente acaba ficando mais forte, né? A gente acaba olhando, né, para as pessoas de uma forma diferente, né? A nossa vida começa a mudar. Então, assim, não tem explicação. Tem explicação a oração? Não tem. Se você, né, é uma coisa que só vem de Deus mesmo. Não tem algo, né, natural que possa explicar esse poder da oração. Certo. No domingo aqui, Rafael, eu achei interessante aqui o título de domingo, Uma Luta Cósmica. Nós sabemos que nós vivemos num momento especial. Esse momento é que Jesus está voltando. E aqui fala, né, que a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, né, é contra principados e potestades da região tenebrosa, né? E essa luta ela começou no céu e veio parar aqui na terra. Agora, o objeto dessa luta, o troféu dessa luta, somos nós, os seres humanos, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho assim sobre por que Satanás está irado com o povo, o que ele veio fazer, o que ele continua fazendo aqui na terra e as pessoas às vezes não estão percebendo. Isso que você falou é interessante, né? Eu me lembrei daquele filme chamado Matrix, que revolucionou aí o mundo cinematográfico. E eu não assisti assim, eu vi o contexto, né, na verdade. Mas eu sei que ali no filme, o rapaz, ele não vivia na realidade. Ele tinha que tomar lá uma cápsula e ele via como era realmente o mundo da Matrix, né? Para quem assistiu sabe o que eu estou dizendo, mas contextualizando melhor, isso aqui não é tudo a nossa realidade. Existem forças sobrenaturais, agentes invisíveis. Eu não sou eu que estou dizendo, a gente lê em Efésios. Quem estudou a lição viu Efésios 6,12. Fala que a nossa luta é contra inimigos invisíveis, ou seja,
assim, olha, a gente está tendo uma guerra aqui, a gente não consegue ver, né? Então, quais são as armas para poder enfrentar esse inimigo invisível? É a própria oração. A oração, né, ela consegue impedir as artimanhas de Satanás. Sendo como você falou, ele está muito assim, com fome de devorar as pessoas. A oração é essa arma poderosa, né, que nós usamos para poder frear essas ações do inimigo. E o que é interessante, que parece assim uma coisa meio difícil de você aceitar, é que a oração, ela dá mais poder para Deus. Amém. Não é? A própria lição fala isso, eu fiquei pensando, como é que assim dá mais poder para Deus? É aquilo que a gente estava comentando, não tem como entender o poder da oração. O que nós sabemos é que quando você começa a orar, né, Deus, e através dos seus anjos, eles, nesse mundo invisível que a gente não consegue ver, eles atuam com mais força e mais poder para poder vencer as artimanhas do inimigo. E precisa ter uma fé, né, Rafael, para a gente orar e saber que vai receber, né? Eu vi uma vez uma história, diz que tinha um homem que ele atravessava, assim, por exemplo, ele colocava um cabo de um prédio a outro e anunciava que ele ia atravessar aquele cabo como equilibrista. Então ele ia, né, e atravessava, e o pessoal de baixo vendo, e ele atravessava normalmente, e todo mundo batia palma. Depois ele falava assim, agora eu vou atravessar esse cabo com o pé. Quem acredita? Todo mundo, nós acreditamos. E ele foi com o pé e voltou com o pé. Depois ele chegou e falou assim, bom, agora eu vou atravessar com o pé e com esse carrinho. Quem acredita? Não, eu acredito. Ele falou, agora eu preciso de um voluntário para ir no carrinho. Aí não apareceu, Aí né? não vai ninguém. Então, e a oração é assim, você tem que ter certeza de que Deus realmente vai ouvir tua oração, realmente Ele vai te ajudar, ainda mais quando a gente está lutando contra o arco inimigo dele, que é poderoso. E nós só vamos pegar, ter esse poder, se a gente usar, você falou, as armas de Deus, o capacete, a palavra, a espada, calçar o evangelho. Então nós temos um poder para lutar realmente contra o arco inimigo de Deus, que é a oração, não é verdade? Porque assim, as pessoas precisam decidir. Nem Deus, nem Satanás, ele consegue fazer assim, ó, você vai cometer esse pecado. Satanás, ele seduz, mas quem comete o pecado é você. Sim. Certo? É o poder da vontade. Esse é o poder que nós temos, o poder que Deus deu. Agora, com o poder da oração, Deus aumenta o poder de fazer com que, não assim, agora o Wallace vai me aceitar na força. Não, Deus não faz isso. Mas, através da oração, você cria e consegue dar condições mais satisfatórias para aquela pessoa aceitar a Jesus. Porque Satanás fica tanto ali, né? Você sabe, ele chega com o pé na porta. Mas a oração faz com que tenha mais poder e a pessoa consiga aceitar Cristo Jesus de uma forma mais livre, mais racional. E aí, muitos deles acabam aceitando a Cristo. Por isso é o poder da oração. Então, quer dizer, para a gente ter sucesso assim na nossa caminhada cristã, nós temos que ser homens e mulheres de oração, né? Sem dúvida. Porque sem oração a gente não consegue vencer as tentações, as dificuldades, as angústias, né? Porque realmente, igual você falou, nós estamos lutando com seres invisíveis, poderosos, que são anjos, né? Que caíram, né? Renegados, que vieram do céu para cá, e eles continuam querendo matar, roubar e destruir o povo de Deus, né? Eles se opõem contra tudo que se chama Deus, né? Eu acho interessante também que na segunda-feira nós fala assim, Jesus é um poderoso intercessor, né? Nós sabemos que Jesus, ele tem esse poder de interceder por nós. Ele disse que ia deixar um consolador para nós, né? Ele falou que nós nunca estaríamos só, que ele estaria conosco todos os dias, né? E a gente vê o que Jesus viveu uma vida de oração. E nós sabemos que muitas vezes ele se retirava para lugares solitários para poder orar. Depois de um dia causticante, de um dia curando, de um dia levando a palavra, levando o reino de Deus, ele procurava aquele momento solitário para orar. E ele era um intercessor. Tanto que nós vimos que a oração sacerdotal de Jesus, ele faz uma intercessão para nós e aqueles que viriam ainda acreditar nele, né? Uma lição importante para nós. E muitas vezes, Rafael, eu vejo que muitos de nós oramos muito para nós mesmos. Queremos pedir só coisas para nós, né? Parece que a gente Deus é o gênio da lâmpada. É como se Deus fosse um garçom, né? Que ele estivesse ali no céu para só me atender, né? E Deus fala para a gente orar por todas as coisas, né? Para os nossos parentes, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os nossos irmãos. E eu recebo às vezes até pessoas que a gente tem um grupo de oração,
pedindo a hora por mim, por tal pessoa, ainda mais que essa pandemia, Covid-19. Então a gente vai, bate o joelho no chão e ora por essas pessoas, ora pela nação, ora pelos médicos, ora pelos jovens, ora pelos casais, pela a sociedade, pela igreja, né? Então a gente acaba sendo intercessor. Mas o nosso modelo de intercessor é Jesus. Eu queria que você comentasse assim, como que Jesus vivia, qual que era o costume de Jesus, para a gente ser o seu imitador. Para você ver, né? Jesus sendo Deus, ele nunca negou a oração. O exemplo de intercessor é Jesus. Eu destaquei aqui na minha lição três detalhes sobre como Jesus ele usava para poder orar, as coisas que ele fazia, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui, número 1, ele tinha um momento específico. Jesus ele tinha um momento assim, no caso, amanhã, geralmente, amanhã que Jesus ele acordava cedo para poder orar. Então, ele tinha um momento específico para a oração. Uma outra coisa que eu vi, ele tinha um lugar para orar, né? Um monte, se separava. Isso é uma outra característica que a gente aprende com Jesus no quesito da oração. E uma terceira, né? As orações de Jesus, por incrível que pareça, não eram silenciosas. A gente acha, Wallace, que às vezes a gente tem que fazer orações silenciosas. Sim. Mas Jesus não fazia orações silenciosas. Ele fazia orações, né, que tantos discípulos ouviam, até chegaram e Senhor, ensina a gente a orar. Porque Jesus orava, né, de uma forma, eu não vou dizer assim que era somente bonito, mas era uma oração poderosa. E como você bem disse, a oração não é para fazer com que Deus seja o nosso garçom e nos sirva. Não, muito pelo contrário. A oração, conforme a lição está dizendo aqui, é para derrotar as forças do inferno. Então Jesus usava muito a oração para alcançar as pessoas, vencer o inimigo, vencer as forças das trevas e alcançar o maior número de pessoas e cumprir o propósito de Deus na terra. Então a gente tem muito a aprender com Jesus. Então, só repetindo, momento, lugar, né, e oração audível, né? Então, eu acho interessante também que nós sabemos que existia os sacerdotes no templo do tabernáculo aqui na terra, existia um sumo sacerdote, né? E nós sabemos também que hoje nós somos chamados de nação santa e sacerdócio real. Então nós temos, então, pelo poder de Cristo Jesus concedido a nós, o poder de intercessão, né? Porque nós temos acesso direto, né? Eu posso dizer um DDD, Rafael, escase direta com Deus. Então nós temos essa condição, essa dádiva, essa graça de Deus, de a gente bater o joelho no chão, quando levantar, ter o nosso momento íntimo com Deus. Nós temos um momento de um culto familiar, que a gente pode também orar pelos nossos parentes, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, pelas pessoas que estão sofrendo, pelo progresso do Evangelho. Então nós temos várias formas de receber o poder de abrir a janela do céu. Só que muitos de nós parece que não nos damos ao caso disso. Parece que as nossas orações são muito rápidas, são muito assim, sem objetivo, ou muito egocêntrica, né? Então, eu acredito que nós temos que aprender de Jesus como intercessor. Ele disse que intercedeu por Pedro. Falou, Pedro, Satanás estava para te cirandar, eu roguei por você, eu clamei por você. E nós vimos também que Jesus usava assim a forma de curar as pessoas pela fé e pela bondade. E Jesus falava assim, olha, vai e não peques mais. Então, para a gente ter esse processo de chegar até Deus, nós temos que confessar os nossos pecados, pedir perdão pelos nossos pecados, para Deus que possa ouvir, porque diz que é o pecado nosso que faz separação entre nós e Deus, para que Ele não nos ouça, né? Então, a oração deve ser uma chave principal para todo cristão, não é verdade? É a arma mais poderosa. Certo, é verdade, porque se a gente está lutando com quem a gente não vê, que é inimigos assíduos de Deus, invisível, e esse poder nós só vamos poder ter se a gente bater o joelho no chão e ficar com os olhos naquele que pode nos salvar, aquele que nos pode acudir. Porque muitas vezes, Rafael, a gente tem um problema, a gente conta para o pai, para a mãe, para o amigo, mas não conta para Jesus. Não conta. E é Ele que pode resolver, e ser persistente também na oração, né? É verdade, é verdade. Na terça-feira, a gente vê uma pessoa que era muito intercessora, o apóstolo Paulo, né? E Paulo, ele ora pelos crentes de Éfeso, pois ali havia uma grande adoração, porque em Éfeso, Rafael, a gente sabe que era uma cidade idólatra. A rainha dos Efésios era Diana. E Paulo, quando chega lá,
ele vê aqueles monumentos a vários deuses, né? E de repente ele vai num aerópago e chega lá e começa a falar sobre Jesus ressuscitado. E aquilo causa uma comoção, um burburinho, um blá 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 na cidade, ao ponto de chamar ele e falar: quem é esse paroleiro? O que esse cara está falando? O que ele está querendo comentar? E Paulo começa a falar assim: ó, vejo vocês de Éfeso, umas pessoas muito assim, adoradoras de deuses. E o que eu estou falando para vocês é o monumento que vocês têm aqui ao Deus desconhecido. Então Paulo começa a falar, e a gente sabe que Éfeso, ele começa a ter pessoas que começam a seguir ao Jesus Cristo. E ele começa a orar para os efésios, para eles continuarem perseverantes, que eles não deixem de acreditar no que eles abraçaram, a nova fé que eles abraçaram, e volta para o erro que eles tinham, né? Então a gente vê Paulo mandando várias cartas aos filipenses, aos gálatas, sempre orientando, sempre orando, sempre intercedendo, né? Eu queria que você comentasse alguma coisa assim de Paulo, o que ele fazia, como que era o poder dele, como ele conseguiu esse poder de poder falar de Jesus. Você sabe que eu aprendi uma técnica, né? Algo muito importante com essa lição de terça-feira. Na verdade, com Paulo praticamente. A gente lê as coisas, a gente não medita e acaba não absorvendo coisas importantes. Então, por exemplo, Paulo ele tinha esse hábito de enviar cartas. Então, ele fundaram lá a igreja de Éfeso e tudo mais. E Paulo ele envia cartas falando. Quando você pega lá Efésios capítulo 1, verso 15 em diante, ele dá ele faz uma lista, né, de pedidos. Eu destaquei aqui, ele pede na oração que Deus dê sabedoria para os Efésios, entendimento, crescer no conhecimento de Deus, no poder de Jesus, na esperança em Cristo. O que mais me chamou a atenção também foi na de Filipenses, que é que a Bíblia destaca aqui. Eu não vou ler todo o capítulo por causa do tempo, mas, por exemplo, quando você pega o verso 3 do capítulo 1 de Filipenses, ele fala: todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Olha que coisa interessante. Eu pergunto, às vezes você dá um estudo bíblico com uma pessoa e você ficou um tempo sem vê-la. Por que a gente não escreve cartas como Paulo fazia para os nossos amados? Eu nunca pensei nisso. Você já pensou nisso? Pensa, hoje você não vai escrever uma carta, mas você pode mandar um e-mail. Exatamente, uma mensagem, né? Vamos supor, você deu estudo bíblico para mim. Depois de um ano, você ficou sem me ver, e você mandou uma carta. Rafael, todas as vezes que penso em você, dou graças a Deus. Você tem feito isso, você tem feito aquilo. Às vezes você manda essa carta e eu vejo que você está orando por mim. Pode ser que em um momento eu esteja passando por dificuldades espirituais e a minha fé se renova. Amém. Puxa vida, ele está orando por mim. Eu queria destacar o verso 8. Certo. Eu estou lendo na nova versão transformadora. Tá. Olha o que ele fala: Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Olha que coisa bonita para a gente falar para as pessoas. Então, Wallace, eu dou a dica aqui para os irmãos e para todos nós. Quando você dá um estudo bíblico, nunca mais viu essa pessoa, ou pode ser com outra pessoa da igreja, mande uma carta para ela dizendo que você está orando por ela. Verdade. Manda um zap, faz um texto como Paulo fazia. Eu imagino os filipenses pegando essa carta e lendo, falando: puxa, Paulo está orando por nós. Tem amor por nós. Como eu tenho amor e dou graças a Jesus Cristo porque eu conheci você. Olha, estou orando por você em todas as noites, pedindo que Deus te dê sabedoria, Cara, isso arrepia, se você for ver, é fantástico. Então, assim, essa lição de terça-feira serve para a gente aprender a orar pelas pessoas. Amém, e enviar cartas. Vamos aprender a fazer isso. A pessoa que recebe uma carta, ela se comove por saber que você está orando por ela. Aqui na quarta-feira agora, queridos, nós temos poderes invisíveis em atuação, né? Eu vejo que a primeira coisa que devemos ter na nossa mente, irmão, uma prática um pouco esquecida pelo povo de Deus, é jejum e oração. Muitas vezes nós não jejuamos, nós oramos muito pouco, né? E a gente sabe que o próprio Jesus falou que essa casta que nós estamos falando sobre poderes invisíveis, só com jejum e oração. E muitas vezes a gente quer receber poder, mas nós não recebemos poder porque a gente não usa o que a Bíblia já nos ensinou. A gente viu que Josafá jejuou, Esther, quando estava aquele problema que Ramã ia destruir o povo judeu, ela convocou um jejum, né? Então a gente vê que o jejum e a oração faz parte para a gente poder lutar contra esses poderes invisíveis que estão em atuação. Diz que Daniel ali, quando ele estava orando, ele disse que ele ficou 21 dias jejuando e orando, para
para resistir o rei da Pérsia. Ou seja, aí vem Miguel, vem socorrer ele, porque ele estava nesse problema de dificuldade. Então eu queria que você comentasse alguma coisa nesse tópico que nós estamos vendo, Daniel orando, jejuando, 21 dias, Rafael, para poder ter a vitória, porque ele estava no conforto, ele estava no palácio, ele estava tranquilo, mas ele estava preocupado com quem? Com Jerusalém, como que estava a construção de Jerusalém, quem é que estava opondo ao pessoal, o povo de Jerusalém. Então ele estava se preocupando com as pessoas, e Deus gosta quando a gente nos preocupa com as pessoas, né? Com as situações das pessoas. Com a igreja que seria, isso, né? Verdade. É interessante que essa lição, né, de quarta-feira, o capítulo 10 de Daniel, traz justamente um exemplo da lição de segunda-feira, que é lutar contra os agentes invisíveis. Certo. Perceba que aqui no capítulo 10, né, essa visão aqui de Daniel, foi ali para o ano 536, 535, e Daniel estava muito triste. Ele sentiu que o inimigo estava trabalhando, ele não podia ver. Né? Se você for lá em Esdras capítulo 4, versos 4 e 5, mostra por que Daniel estava orando. Porque ele sabia que lá na reconstrução estava tendo problemas. Os 70 anos, né, estavam ali se finalizando para eles voltarem para Jerusalém, mas estava tendo problemas. Né? E Esdras começa a relatar isso. E Daniel ele começa a orar. Ele começa a orar e o capítulo 10 mostra esses agentes invisíveis lutando. Né? Você tem lá o anjo Gabriel, o príncipe aí da Pérsia, o rei da Pérsia, né, que a gente sabe quem é, Satanás, que é o próprio Satanás, né, e ele trabalhando, né, na mente das pessoas a tomar decisões erradas. Daí vem, por isso que a oração intercessória dá mais poder. Então, quando ele orou, quem que veio ajudar o anjo? Miguel. Miguel dobrou assim infinitamente a força. Exatamente. Tanto o próprio Jesus veio. O próprio Jesus veio. Resolveu ali todo o problema, né, e conseguiu ali influenciar a mente dos governantes, né, dispersar aqueles povos pagãos que estavam prejudicando a reconstrução. E aí vem o poder da oração, dá mais poder para Jesus Cristo e faz com que as pessoas tomem as decisões corretas ao lado de Cristo. Da importância. Isso é um exemplo clássico de atuação. Está dando um grande conflito ali em volta e nós ali usando as nossas armas, a arma mais forte que temos, que é a oração, para poder resolver. É interessante, quer dizer que então a gente pode ser influenciado mentalmente pelo arqui-inimigo de Deus, né? Exatamente. Muitas vezes os pensamentos ruins que vêm para a gente, ele tem uma influência, né, de Satanás, né? Exatamente. Então, se você... Isso em todos os aspectos. Então, quando a gente ora, a gente vê aqui, né? No verso 12, que eu destaquei, né? Devido à oração de Daniel, ele fala, olha... não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante de seu Deus, seu pedido foi ouvido. E eu vim em resposta à oração. Está vendo? E se Daniel não tivesse orado? Ele teria sido derrotado e as coisas não iam acontecer, né? O poder da oração. Então, em todos os momentos, seja para o outro, sei lá, você está no trem e começa a vir pensamentos horríveis na sua mente. O que você tem que fazer? Orar. E essas orações funcionam. Podem fazer o teste. Pode vir um pecado, Satanás tentando fazer você pecar. Ore ali, ó. Não precisa falar, só em pensamento. Amém. Ore a Deus que a tentação passa e você não peca, você tem a vontade de orar. Verdade. Quinta-feira nós vamos passando para o foco da oração. Muitas vezes, o Rafael, a gente não recebe, porque a gente ora e fala, parece que Deus não está me ouvindo. E o foco da oração, muitas vezes, é que a gente não consegue orar por coisas objetivas. E o próprio Tiago disse, falou assim, vocês oram e não recebem porque faz o seu pedido e pede mal. Então, a oração ela tem que ter um foco que agrada a Deus, não é isso? Pelo que eu quero entender. Então, quando a gente ora de acordo com a vontade de Deus, é aí que Ele responde? Tem a vontade de Deus, né, como você bem falou, e... Porque é o seguinte, você já deu muito esse exemplo, né? Um pai não dá qualquer coisa para o filho. Não dá. Não, o filho vai pedir drogas, você vai dar? De jeito nenhum. Não tem como. Então, às vezes a gente pede coisas para Deus e Deus sabe que lá na frente, ele é onisciente, sabe disso, fala, não vai dar certo esse negócio. Então, agora, se você quer ver uma oração que dá muito certo, né? É quando nós oramos pela salvação das pessoas. Amém.
Aí é uma oração que Deus não vai deixar de ouvir. Porque o objetivo dele é salvar pessoas. Objetivo. Então, a gente tem que ser muito objetivo na oração. A gente Certo. ora por orar. Certo. Lembra lá, Senhor, obrigado por esse alimento. Pela saúde, pela vida. É uma coisa assim, tão assim, rotineira. Mecânica, né? Temos que ser objetivos. Então, assim, lembra quando eu falei que Jesus ele orava falando, né? Ele não ficava assim, orando em pensamento? Porque é uma coisa que, olha, tem gente que fala assim, não, eu não vou orar alto, porque Satanás pode ouvir e prejudicar os meus... Já ouviu falar isso? Já ouvi falar. Então, por que deu certo com Jesus, né? A gente tem que entender que quando você ora falando, você não se dispersa, você fica focado, entendeu? Sua mente não se desvia. Então, se eu oro assim em pensamento, eu posso me distrair. Agora, quando eu estou falando, a minha mente está concentrada no que eu estou falando. E outra, os poderes das trevas, eles se afastam quando você ora. Então, não precisa ficar com medo. Agora, a gente tem que ter foco. Por quem que você vai orar? Você já fez a sua lista de oração? Quem são as pessoas? É o Wallace, é o Rafael, é o irmão fulano, tal. Você está colocando foco. Senhor, eu quero agradecer por essa pessoa ter entrado na minha vida. Senhor, eu quero que o Senhor ore por essa pessoa porque ela está doente, ou porque ela precisa do teu evangelho, ou porque ela precisa de conhecimento. Quantas pessoas são novas na igreja que você sabe que precisa de conhecimento? Precisa amadurecer ainda na fé, né? Então, especifica para Deus. Converse. Lembra que a irmã White disse que a oração é abrir o coração a um amigo? É verdade. É isso que tem que fazer. É verdade. Eu acho muito interessante aqui que está descrito assim, em toda a Bíblia há uma ênfase na especificidade da oração, que não é um vago desejo do coração. Apresentamos a Deus pedidos específicos. Jesus orou especificamente por seus discípulos. O apóstolo Paulo orou especificamente pelos cristãos de Éfeso, de Filipenses, de Colossenses e por seus jovens colegas, como Timóteo, Tito e João Marcos. Então isso está trazendo para nós, irmãos, que a partir de hoje, que nós possamos tomar conta dessa chave do sucesso, o poder da oração, o poder da intercessão. E quando a gente intercede, Deus se alegra, porque a gente não está sendo egoísta, a gente está intercedendo pelo próximo, pelo sucesso da nação, pelo sucesso das pessoas, pela recuperação de jovens, pelo crescimento da nação, e Deus se alegra com isso, né? E orar também, principalmente, com a passagem mais poderosa aqui que a lição traz, é 1 João 5, né? 1 João capítulo 5, 14 e 16, né? Dos pecados que levam à morte, né? A gente temos que tomar cuidado com esse tipo de pecado e orar para que as pessoas não venham cometer esse tipo de pecado, que é o de você não deixar o Espírito Santo, né, trabalhar em você, de ter a rebelião contra Deus. Cuidado. Então, assim, vamos orar, vamos separar tempo, momento, orar de voz alta para que você possa se concentrar e ser objetivo. Faça a sua lista de oração, veja as pessoas que necessitam de oração e tenha certeza que Deus vai ouvir essa nossa oração. Então nós vamos terminar com uma breve oração, né? Feche os seus olhos aí. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos pela lição que o Senhor nos trouxe hoje, fazendo que sejamos homens e mulheres intercessores, homens e mulheres de oração, porque com certeza quando nós oramos, o Senhor ouve e que o Senhor age conforme o teu querer e a tua vontade. E te agradecemos por mais esse estudo e te louvamos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado, irmãos. Até mais. Até mais.